Olá, para você ligado aqui na TV Pai Eterno. Tá começando o Parlatório, para deixar seu fim de semana mais leve e com boas histórias. Eu sou Alex Rodrigues e te faço companhia na edição de hoje. A arte está em todos os cantos e em todos os movimentos. Na arquitetura das cidades, nos desenhos expostos em quadros e também na religião. Um mundo com mais arte é um ambiente mais leve e cheio de graça e alegria. Sendo assim, a gente pede por um planeta cheio de arte. E hoje eu converso com Vilma Tomaso. Ela é escritora e tem forte ligação com a arte na religião. E a ideia é a gente levar até você um papo descontraído sobre esse universo religioso em convivência com o artístico e como ambos interagem de forma harmônica, trazendo resultados enriquecedores. Vilma Stiegel de Tomaso é doutora em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Além de professora e pesquisadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa Arte Sacra no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. A Vilma ainda é membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião e tem experiência nas áreas de educação e filosofia, com ênfase em arte sacra. Vilma, primeiramente, é uma satisfação tê-la conosco aqui na TV Pai Eterno. Para mim também é uma grande satisfação, Alex. Muito obrigada. E eu já queria começar te perguntando exatamente sobre isso, né? A senhora como uma referência, expoente nas áreas artísticas e religiosas. Conta pra gente como é que começou essa paixão por essas vertentes. Bom, isso começa de criança, né? Eu fui sempre acostumada a estar com a arte, né? Meu avô era um grande colecionador de arte. Enfim, visitava museus, e não só museus, ia a concertos. Só que quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de letras. Mas mesmo assim fazia cursos e mais cursos e livros e lia muito, sempre gostei muito de ler sobre arte em geral. E a arte sacra sempre me cativou muito, sabe? Sempre gostei muito de duas coisas, das escrituras sagradas e da arte da igreja, vamos assim dizer. Por isso que quando eu fui fazer Ciências da Religião, foi o que eu escolhi, no meu mestrado e doutorado, eu fiz com ênfase na arte sacra. Eu pesquisei primeiro Maria Madalena, depois os ícones, principalmente do Cristo Pantocrator, com uma visão na arte contemporânea também. E na sua visão, até por conta de todo esse currículo já apresentado aqui, a arte sacra é explorada de forma adequada ou ainda há muito a ser conhecido sobre esse tema, Vilma? Bom, são duas coisas, né? Aqui no Brasil, nós fomos educados, né? O Brasil é um país muito jovem, nós somos educados na arte do barroco, só que a igreja ela tem 2000 anos. E um outro fato também interessante é que houve um último concílio, o Concílio Vaticano II, que foi um concílio ecumênico, e diz que a igreja tinha que se voltar também às fontes, quer dizer, desde o começo ali. Então, nós não temos, eu estou falando do Brasil, né? Nós não temos uma visão da arte muito completa, assim, a gente conhece muito aqui, estou me dirigindo ao Brasil, a nós brasileiros, né? A arte barroca, que é linda também. Só que a arte atual, a da igreja contemporânea, ela pede um outro olhar, né? E esse olhar é da arte, da nova arte, que é, na verdade, a arte da igreja do primeiro milênio. E muitos artistas já estão, há muito tempo,
nessa linha, né, de fazer essa arte. É justamente isso que eu pesquiso. Tem um grupo de pesquisadores, há muitos artistas no Brasil já fazendo. Eu sei que o Pai Eterno aí, vocês vão fazer uma nova basílica, uma catedral, né? Que será também, não sei se é catedral, será que estou errada? É a nova basílica mesmo. Basílica, né? Isso. Uma basílica justamente até onde eu me informei, que é sobre essa arte mais contemporânea, né? Mas a gente tem que sempre ter uma visão de respeito e pelo barroco, claro, né? Que, aliás, é uma arte que eu gosto muito também. Ô Vilma, em todos esses anos de faculdade, escolas, contatos com alunos, a senhora tem percebido um aumento no interesse das pessoas pela arte, especialmente na religião, até em cima disso que você já estava falando? Olha, sabe o que eu tenho? Quando eu comecei, era muito pouco. Eu via, assim, pouca gente pesquisando, sabe? Mas hoje em dia, ainda bem, há muita gente. E tem um trabalho bonito que a CNBB está fazendo já há muito tempo, que é justamente de dar um respaldo aos artistas, sabe? Tanto na arquitetura como na arte sacra, né? Então, esse trabalho que a CNBB faz, eles fazem simpósios a cada 2 anos, dos quais eu participo, e muitas pessoas participam também. A gente vê um crescimento, ainda bem, né? Porque a arte, ela não está lá só para decorar a igreja. A arte, ela evangeliza acima de tudo, né? Ela é uma grande aliada da teologia na evangelização. E eu queria saber de você o seguinte, Vilma, como é que a arte ela pode ilustrar a religião? Eu te pergunto isso porque a religião, é claro, existem várias, a gente está falando aqui especificamente até da Igreja Católica, mas como é que a arte ela pode ilustrar a religião, que é algo assim, tão grande, tão longo, tão complexo, e como é que isso acontece? Olha, Alex, teve um livro que eu lancei também pela Paulus, que é o Cristo Pantocrator, ele tem esse nome, mas ele é uma história da arte sacra católica, cristã, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, a igreja, ela tem que revelar, a igreja é edifício, né? Tem que revelar a escritura sagrada, as sagradas escrituras, né? Nas paredes da igreja. Então, ela tem que ser um autorretrato da igreja. O que quer dizer isso? Você tem que olhar o fiel que vai rezar. Vamos supor, não tem liturgia, mas ele olha nas paredes, ele vê a história. E isso era muito comum, por exemplo, nas igrejas até o ano 1000, 1200, né? Por exemplo, um artista muito famoso, que é Giotto, que fez a Basílica de São Francisco, lá em Assis, você vai lá, você tem as histórias, né? Nas paredes. Então, as histórias da Escritura, as histórias dos santos, isso tudo evangeliza e leva o fiel a uma outra dimensão, a uma dimensão transcendente. Isso entra diretamente no coração. O coração é a essência do ser humano. Quando a gente fala de coração, não estou falando desse coração que a gente fala, não, que é de um sentimento, não. É a essência do ser humano, né? Isso é muito importante, porque e depois, com o olhar sendo educado, você vai aprendendo a contemplar. A palavra contemplar vem do grego, né, da palavra teoria do grego. Sabe o que significa? Significa ver Deus em tudo. Então, você muda o seu olhar. Essa educação para o olhar é o que a arte nos traz, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser despertado, muito mais do que um discurso. Sim, e tudo evoluiu com o passar do tempo, com o passar dos anos. Eu acho que é importante te perguntar isso, Vilma. A arte sacra, principalmente, ela evoluiu também com o passar dos anos, o passar dos tempos? Ela segue
essa evolução? Que outras artes seguiram ao longo do tempo? Então vamos lá, essa é uma pergunta complexa, viu, Alex? Mas eu vou tentar ser breve. A arte, até o ano mais ou menos 1300, estou falando da arte ocidental, tá? Porque a arte da Igreja do Oriente, a arte ortodoxa, sempre ficou no ícone, que é uma beleza, eu gosto muito dessa arte. Mas a nossa arte, ela acompanhou, por exemplo, o Renascimento, que foi um movimento belíssimo. Mas o que acontece no Renascimento? Os artistas começam, ao invés de só servir a igreja, eles começam a se projetar como artistas também. Então, eles não fazem mais um serviço litúrgico. Não sei se fica claro isso. Eles querem fazer algo que brota da criatividade deles. Então, isso é bom? Foi uma beleza. A gente vê um Michelangelo, vê um Rafaelo e tantos artistas maravilhosos que não dá nem para citar, mas deixou de ser um serviço. Eles começaram a pensar mais, é uma arte subjetiva, como eu já falei. Então, a arte no começo, nesse primeiro milênio, ela sempre foi um serviço litúrgico. E o Concílio Vaticano II, que eu já falei, já citei aqui, que aconteceu nos anos 60, né? Foi o último grande concílio que a igreja teve. Ele pede para a gente voltar para isso, né? Então, a arte como um serviço da liturgia. É isso que ele pede. Então, se houve um progresso, claro, porque quando a gente fala de voltar, que o concílio pede para a gente voltar às fontes, não significa que a gente vai voltar o nosso olhar e parar no passado, de jeito nenhum. A gente vai olhar e ver o artista, né? Ele tem que olhar e tem que ver como é que ele tem que fazer essa arte como serviço, agora para o homem do século XXI. E é isso que já está sendo feito. O Pai Eterno é uma basílica redentorista, e nós temos aqui em São Paulo a Basílica, o nosso Santuário Nacional, que também quem toma conta são os redentoristas, e é uma arte já baseada no Vaticano II. Não sei se você conhece, mas as pessoas que conhecem sabem que é um novo olhar da arte. Sim, é um novo olhar, um olhar diferente, que é importante também a gente perceber, né, que existem essas variações, essas opções. Vilma, o papo está muito bacana. Tá muito bacana, você abordando vários assuntos interessantes, e daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar mais, inclusive para mostrar sobre um trabalho, uma obra recente feita por você. Tá combinado? Combinadíssimo. É isso, e você não saia daí, porque eu volto em instantes, dando sequência aqui ao nosso parlatório. Até logo. O parlatório está de volta e a entrevista de hoje é com a professora e escritora Vilma Stigal de Tomaso. Ela tem uma forte ligação com a arte sacra e vasta experiência em pesquisa sobre história, arte e religião. No final do bloco anterior, eu te perguntei sobre como a arte ilustra a religião, Vilma. Agora, eu quero saber como a religião pode influenciar na arte. Isso acontece? Acontece. Acontece, sim. Se a gente pensar bem, a arte nasceu muito cedo. Todas as religiões têm uma manifestação artística, né? Então, por exemplo, eu sei que você vai falar sobre uma santa. E eu pesquisei justamente como é que ela foi retratada desde o começo até os nossos dias. E até porque que isso influenciou na visão que nós temos dela. Então, influencia sim. A arte é algo muito forte, né? A gente vê
a gente e às vezes entroniza o que a gente está vendo. Com certeza, Vilma. Inclusive, tô aqui com esse livro em mãos, Maria Madalena, História, Tradição e Lendas. Uma obra com muitas ilustrações e carregada de muita pesquisa. Conta aqui pra gente, como é que esse livro ele foi construído? Bom, eu pesquiso Maria Madalena há muitos anos, muitos anos. Eu sempre fui muito curiosa e mesmo antes de fazer ciências da religião, eu era uma mulher que eu admirava muito porque eu achava intrigante Jesus ter aparecido como ressuscitado, né, para uma mulher que diziam que era isso, aquilo, uns falavam que ela era adúltera, outros falavam que ela era pecadora, outros, enfim. Tinha muitas histórias e a gente nunca sabia o que era, eu resolvi pesquisar. Então, quando eu fui fazer mestrado em Ciências da Religião, eu quis pesquisar Maria Madalena e quis pesquisar na arte. O meu orientador falou, Vilma, isso é muito grande, você tem que escolher um artista. Escolhi o artista e pesquisei. Pesquisei num artista chamado El Greco, que é bem da época renascentista, maneirista, já estava no final do Renascimento, né? E aí, quando eu terminei o trabalho, teve aquele Código da Vinci, saiu aquele livro que deu muita polêmica, né? E nessa época eu fazia muitas palestras sobre Maria Madalena, mas eu comecei a me desgastar um pouco porque as pessoas achavam que Maria Madalena tinha se casado com Jesus e tinha tido filhos. Eu falava, gente, isso não existe, isso não tem nenhum documento, isso é ficção. Eu falava, sabe? Mas um dia, sabe o que eu fiz, Alex? Eu cheguei em casa e guardei o meu trabalho. Falei, olha, fica aí, quietinho. Aí fui fazer doutorado, já estava fazendo doutorado, fiz doutorado. Saiu meu livro sobre o Pantocrator, né, uma história da arte sacra, homenageando um artista que foi um grande amigo meu, Cláudio Pastro, por isso que tem o nome dele no livro. E parei. Um dia eu estava numa palestra e o palestrante falou, e Maria Madalena, essa mulher extraordinária, tão mal vista, né? Que injustiça que fazem com Maria Madalena. E mostrou uma imagem de Maria Madalena toda desnuda, mostrando as pernas, os seios, né? Então ele falou, por que mostrar Maria Madalena assim? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei assim, está na hora de pegar aquele trabalho. Peguei, falei com a editora Paulus, o diretor falou, Vilma, vamos lançar o livro. Eu falei, não, espera. Já faz um tempo que ele está guardado, eu refiz, coloquei as novas pesquisas. Teve que mudar muita coisa, Vilma? Tive. Eu não lancei o meu mestrado, não. Se você ler, quem ler o meu mestrado, vai ver que é outra coisa. Eu falo de um artista, né? E aí, no livro, eu conto, é diferente. Eu falo, está muito mais rico, muito mais bem elaborado, porque... Primeiro que a gente tem mais experiência, né? E depois eu tinha pesquisado mais, com tudo aquilo que saiu na época, isso faz muito tempo, né? Do Código da Vinci, saíram muitos livros, eu tenho todos, minha biblioteca é grande aqui, eu tenho uma prateleira que é só sobre Maria Madalena, né? E todos os livros que as pessoas, por exemplo, quem tiver meu livro em mãos, você tem, Alex, se você olhar a bibliografia, eu tenho todos os livros, porque eu gosto de ter livro. O livro é uma coisa que, assim, eu falo que faz parte da minha identidade, eu não sei viver sem eles, né? Então, eu tenho os livros, até hoje eu pego os livros, eu escrevo, eu tenho que pesquisar ainda, e sai alguma coisa sobre essa santa, eu vou lá saber o que é. É realmente uma extensa lista bibliográfica, e a gente está percebendo aí também no seu cenário o quanto você gosta dessa leitura, gosta de se manter também atualizada em relação a essa questão das pesquisas. E é um desafio unir religião e arte sacra na literatura, Vilma?
Sabe que é um desafio, mas para mim eu posso dizer que é um prazer, Alex, porque é algo que eu amo tanto, eu sou tão apaixonada que às vezes eu fico até de madrugada fazendo, lendo, escrevendo, né? E as pessoas falam, nossa, mas é tão sacrificada a sua vida, porque eu tenho família, eu tenho marido, filhos, agora tenho 2 netinhas. Então, mas é algo tão apaixonante que quando a gente ama, parece que não tem sacrifício, né? É uma coisa muito boa, mas é um desafio, sim. E como Mas é um bom identificar valores culturais em histórias aparentemente sem muito significado para algumas pessoas? É claro que cada um dentro de um assunto tem ali a relevância, a importância para ela. Mas como é que é identificar esses valores culturais em histórias que para uma pessoa ou outra pode parecer assim insignificante, Vilma? Bom, isso a gente pode começar. Sua pergunta não é uma pergunta simples, mas eu vou tentar responder de forma concisa. Pode ficar à vontade. A Bíblia, as escrituras, elas são simbólicas, né? A escritura é simbólica. Não, tudo ali é verdade, é a inspiração de Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Mas a linguagem é simbólica, assim como a linguagem da arte também deve ser simbólica. Então, Jesus mesmo fala: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, você precisa estar aberto para você entender aquilo, né? E a arte, eu percebo uma coisa, sabe, Alex? Quando eu vou, por exemplo, para o Santuário de Aparecida, que eu gosto muito de ir lá. Eu moro em São Paulo, mas eu gosto muito de ir a Aparecida, né? E estou louca para conhecer o Santuário a Basílica do Pai Eterno também, Te viu? aguardamos aqui então, viu? O ano que vem eu tenho que ir para Goiás e eu quero ir, eu quero mesmo ir. Então, voltando, quando quando eu vou a Aparecida e vejo o povo admirando, parando, olhando, em silêncio, você sabe que, por exemplo, a Basílica é muito grande, né? Sim. E tem um fato impressionante, olha como a arte tem um impacto sobre as pessoas. Antigamente, antes dela ser assim cuidada por dentro, vamos dizer assim, existia muita sujeira, tinha gente que jogava papel no chão, entrava, falava alto. Agora que tem toda aquela beleza, principalmente da maioria da arte lá do Cláudio Pastro, você vê as pessoas não jogam papel no chão. Eu já estive várias vezes lá com o santuário lotado, pessoas em pé, e eu olho no chão, porque o Cláudio me falava isso, sabe? Você não vê um papel no chão. E as pessoas, quando entram, falam baixo. Ninguém fala alto. O que é isso? É o impacto da beleza da arte sacra nas pessoas. As pessoas se admiram, às vezes não estão entendendo, mas não tem que entender, tem que entrar pelo coração, sabe? Então, a pessoa traz alguma coisa boa. E quem vai a esses santuários, a essas basílicas, a essas capelas que têm essa beleza, as pessoas não sabem por quê, mas elas querem voltar, porque aquilo faz bem. Você entra e você está mergulhado na graça. Sabe que os cristãos, um símbolo do cristão é o peixe, não é? Com certeza. Lembra muito a passagem bíblica, até a questão de Nossa Senhora Aparecida também, né, Vilma? Exato, exato. Então, eu digo que o peixe mergulha na água. Nós, quando entramos nesses lugares, nós mergulhamos na graça, na beleza. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele já. Uma vez eu encontrei um padre redentorista ali em Aparecida, e eu falei assim: padre, não sei porquê, mas eu não consigo rezar aqui dentro, é como se eu estivesse rezada. Ele falou: mas é isso mesmo, Vilma, é assim que você está rezada, porque você entra na graça. É muito. Eu sou muito apaixonada por isso, porque eu acho que a pessoa pode ser letrada, ler todos esses livros aqui, e pode não ter lido nunca nada. Se ela tem o coração aberto, quando ela vê uma beleza dela, ela se encanta.
e é um encantamento divino, sabe? É uma contemplação. Ô, Vilma, e eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja mais difícil desse nosso bate-papo até aqui, porque como artista, como uma estudiosa, uma pesquisadora, uma historiadora, qual que é a imagem sacra que mais mexe com você? Tem uma, só para escolher uma, qual seria? Olha, a imagem sacra que mais mexe comigo sempre foi a face de Deus, a face de Jesus. E eu tenho duas, viu, Alex? Eu vou te decepcionar agora, porque a outra é Maria, é Nossa Senhora. São duas imagens bem marcantes. Por Nossa Senhora, apaixonada. Então, eu tenho muitas aqui na minha casa, que não dá para ver aqui, mas tem uma parede aqui à esquerda, à minha esquerda, que ela é toda cheia de ícones, cheia de imagens, né? E tem muitas de Nossa Senhora, sabe? Então, ela está aí no meu quarto, é algo que encanta meu coração. Mas a face de Cristo. Sim, e se fosse para escolher uma, tem uma que me chama muita atenção, que é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu vejo muitas informações ali ao redor de uma imagem. É uma bem marcante também, né, Vilma? Sim. Não, você sabe que em Roma, eu fui lá na igreja dos Redentoristas, onde está o ícone mesmo, né? E tinha um amigo meu redentorista, um padre amigo meu lá, e ele foi tão gentil, me levou para o Padre Valdivino, não sei se você conhece. Sim. E ele está fazendo doutorado lá, me levou para conhecer, foi muito emocionante, eu gosto muito, porque essa imagem é muito forte também. E você sabia que é o ícone mais famoso do Ocidente, é esse ícone? Sim, tem uma grande história também por trás de tudo. Vilma, muito obrigado, viu, por sua participação com a gente, obrigado por essa conversa e até uma próxima oportunidade que com certeza virá. Se Deus quiser. Muito obrigada, Alex. E agradeço a você que me deu a sua audiência aqui neste parlatório. Fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima.